Dr. Paulo Miras, ele tem especialização em ortopedia e traumologia pelo Serviço de Residência Médica do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti de Campinas, subespecialização em fixadores externos, reconstrução e alongamentos ósseos na Escola Paulista de Medicina, EPM, Unifesp, São Paulo, subespecialização em tratamento das afecções do ombro e cotovelo na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E assistente preceptor do Serviço de Residência Médica de Ortopedia e Traumologia do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti de Campinas. Com muita alegria que eu retorno aqui a Goiás, onde eu já estive há 20 anos trabalhando e fui muito bem acolhido. Tá? E mais alegria e satisfação ainda, porque de antes de ontem para hoje, que nós estamos aqui, só conhecemos gente boa. Então, eu gostaria de começar agora a apresentar o nosso tema, que está relacionado à parte de ortopedia, que são os tratamentos com alongamento ósseo. Então é o seguinte, eu queria dizer que até aqui nós falamos bastante de condições teóricas, das bases genéticas, de tratamentos medicamentosos, e isso é muito importante, é importante todo mundo saber, né, como é que se faz, por que acontece, as incidências, as porcentagens, isso até fazia parte da nossa apresentação. Porém, como isso foi muito bem falado, e por colegas geneticistas que têm muito mais propriedade do que nós ortopedistas nessa fala, nós até tiramos da aula e vamos direto para a situação ortopédica, tá ok? Então, em relação ao alongamento ósseo, a gente tem que saber que temos 3 finalidades básicas aí para o alongamento ósseo. Corrigir discrepância dos membros, corrigir deformidades concomitantes e alongar indivíduos de baixa estatura. E aí entramos no assunto dos acondroplásicos, né, onde a baixa estatura é necessário que ela seja alongada, e também tem a baixa estatura do indivíduo que não é acondroplásico, que não tem nenhuma doença, é simplesmente a baixa estatura, onde não é necessário o alongamento, seria um alongamento cosmético, vamos dizer assim, tá? Em relação ao objetivo nosso, quando conduzimos um tratamento de alongamento, nós temos que ter alguns cuidados, né? Então, o primeiro cuidado que a gente tem é preservar a anatomia. De nada adianta fazer um alongamento em um paciente acondroplásico ou não, e eventualmente transformar um osso que não tinha uma deformidade tão grande num osso com uma deformidade. Então, o primeiro grande cuidado é manter a anatomia. Em relação à função, também não é menos importante. De que me adianta alongar a perna de um paciente e deixar o joelho rígido e deixar o tornozelo rígido? Então, durante os próximos slides, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas que eu estou falando agora. Então, hoje em dia, existe uma tendência mundial ao alongamento em múltiplos focos, ou seja, para eu fazer o alongamento ósseo, nós temos que fazer uma fratura no osso e, através dessa fratura, fazer uma distração, se eu puder usar esse termo, fazer um esticamento do osso. É um termo errado, é um neologismo aí, mas eu acho que fica mais claro, né? Através dessa fratura, a gente estica o osso. No passado, fazíamos um ponto de fratura. Hoje em dia, existe uma tendência mundial a fazer 2 pontos, porque alongando em 2 pontos diferentes, nós conseguimos fazer um alongamento mais rápido, maior, e ter menos complicações com a doença da fratura. Ok? Aqui uma foto do Dr. Elizarov. Ele foi o grande professor aí que desenvolveu a técnica da fixação externa. Então, o professor Elizarov é russo e ele começou em meados do século passado, com essa teoria de que o osso não consolida apenas quando está aposto, encostadinho, um segmento fraturado ao outro, mas ele também consolida diante da distração, diante do esticamento, conforme eu falei, ósseo, né?
E ele desenvolveu, então, a técnica da fixação externa para fazer isso, para fazer o alongamento ósseo. Eu acho que daqui para frente nós podemos falar somente em alongamento, já dá para todo mundo entender do que se trata, né? Então, aí algumas pessoas vêm. Alongamento é necessário? Sim, é necessário. Quando ele é bem indicado, é necessário. Num paciente que tem uma discrepância, que pode gerar aí um distúrbio da marcha, uma báscula de bacia, uma escoliose, uma alteração na coluna, então é necessário. Mas aí perguntam, quando alongar? Na idade pré-escolar, idade escolar, puberdade, como alongar? Fazer em uma etapa, em 2 etapas, 3, mais etapas? Quanto alongar? 10 centímetros, 15, 20? Então, nós estivemos vendo aí que, sob o ponto de vista medicamentoso, muitos estudos estão em andamento, e eu acredito que no futuro vamos ter resposta em relação a isso. Mas em relação ao alongamento ósseo com o fixador externo, nós já temos mais de 60 anos de estudo. Então, é uma teoria já comprovada, é um assunto já comprovado na teoria e na prática, tá ok? Bom, quanto alongar? Depende muito de cada caso. Não existe uma receita de bolo para isso. Cada paciente é um paciente. Então, tem paciente que tolera um alongamento maior, outros que não toleram um alongamento maior. Isso tem que ser bem explicado, bem entendido e bem avaliado durante cada passo do tratamento. Como alongar? Quanto alongar, quando começar, é tudo da mesma forma, tá? Porém, nós temos aí os protocolos de alongamento a partir dos 6, 7, 8 anos de idade, que é quando a criança ainda tem uma capacidade plástica melhor. Capacidade plástica é uma capacidade de regeneração melhor e pode ter um melhor resultado, maiores alongamentos, maior aceitação, menos incômodo com o aparelho, maior independência durante o tratamento. Porém, não quer dizer que pessoas com mais idade não possam alongar. Nós temos casos de alongamento e correção de deformidade em indivíduos de 70, 75 anos, nada impede. Só que a reação na criança ela é mais aceita. Condições básicas para o alongamento. Então, você tem que pensar que tem que ter um bom hospital, uma equipe bem treinada, né? Uma equipe paramédica, enfermeiros, todo mundo que possa nos ajudar bem em relação ao tratamento. O acompanhamento psicológico é muito importante antes do tratamento e durante o tratamento, para que a pessoa, para que os familiares tenham uma boa compreensão do que vai acontecer durante o tratamento, né? E o acompanhamento social também é importante que a gente avalie. A previsão da discrepância na maturação esquelética. Então, quando uma criança vem em consulta, a gente tem ideia de quanto essa criança vai crescer, através de alguns gráficos desenvolvidos, no caso, por um médico norte-americano, Dr. Paley. Ele tem uma tabela que a gente estima qual a altura que aquela criança vai chegar ao final do crescimento, né? Essa tabela não é totalmente precisa, ela tem um índice de erro aí de 10 a 15%, mas ela serve para o nosso trabalho, para a nossa avaliação inicial. Bom, avaliação psicológica. É importante fazer a avaliação psicológica da família, se é uma pessoa de mais idade que já trabalha, saber como é que seria no trabalho, o trabalho da família também, relacionamento com amigos, a determinação, né? Então, se é uma criança, entender que é um aparelho que vai ajudar a ter uma melhora futura de vida, então que é uma coisa que a gente não deve se envergonhar de estar usando, de estar tratando, né? E aí as metodologias de avaliação. A gente tem a avaliação clínica, né? Que é o exame físico ortopédico, é a consulta, né? Avaliação social e psicológica, e a avaliação, na sequência, a avaliação radiográfica. A avaliação radiográfica é um ponto à parte que quem faz as correções de deformidades e alongamento ósseo tem uma intimidade muito grande com esse tipo de raio-x aí. É uma teleradiografia, é um raio-x panorâmico dos membros inferiores. É um raio-x que você tem que ver desde o quadril até o tornozelo, com o paciente em pé, com a carga em cima do membro, para poder avaliar a real deformidade. A avaliação física do paciente, o exame físico, né, é importante para avaliar a proporcionalidade dos membros e se existe alguma deformidade associada. Nós sabemos que o paciente acondroplásico, ele tem algumas deformidades clássicas, né, que envolvem a ortopedia. Vou passar rapidamente, mas
Normalmente tem estenose da coluna vertebral, hiperlordose da coluna lombar, uma flexão do quadril, o colo do fêmur curto e varo, e os membros inferiores arqueados, com fêmur varo e tíbia vara. O que significa o fêmur varo e a tíbia vara? É a perna torta, dessa forma, para dentro, tá? Envergada com os pés para dentro, né? O joelho afastado. E isso a gente tem o nome aí de genuvaro, né? Com a perna torta e arqueada, a sobrecarga no joelho é muito grande. Então, aí já está uma indicação de tratamento, a correção das deformidades. Ontem, conversando com o Luciano, está aqui sentado, ele disse que tem uma preocupação em corrigir as deformidades. Então, confere, nós também achamos que é importante corrigir a deformidade, não dá para deixar com deformidades, tá? E, por fim, eventuais contraturas musculares. Aqui nós temos o exemplo de um membro alinhado, mas com um pouquinho de desvio para medial. Ele tem um discreto genuvaro ali, ó. Do lado esquerdo, aquele desenho esquemático é um membro normal, onde a linha peso do corpo, ela passa do centro do quadril e chega no centro do tornozelo. Ela tem que passar no meio do joelho. Isso significa um membro bem alinhado. Naquele raio-x, nós observamos que do centro do quadril ao centro do tornozelo, ela está passando medial ao joelho. Então, esse joelho está para fora, a perna está arqueada para dentro, tá? Então, é o que nós chamamos de genuvaro, ok? E outra coisa que a gente avalia na teleradiografia é o comprimento do membro. Então, ali a gente observa, parece que tem o membro inferior esquerdo um pouco mais curto que o membro inferior direito, além de um desvio ao nível da articulação do joelho. Então, nós temos deformidade e encurtamento. Está indicado o tratamento, ok? Indicações para o alongamento. Primeiramente, as discrepâncias, né, conforme nós falamos, mostramos no raio-x anterior, e a baixa estatura, né? Quando a gente tem uma baixa estatura, uma alteração de comprimento nos membros superiores, até uns 5 centímetros, não sendo membro de carga, não tem uma repercussão tão grande no organismo da pessoa. Mas no membro inferior, a gente com 3 centímetros ou mais já tem que pensar em corrigir, ok? E a gente tem que saber se essa deformidade ela é congênita ou adquirida, isso é importante. Discrepâncias pequenas, a gente tem alguns tratamentos simples que são feitos pelo ortopedista geral ou ortopedista infantil, mas as discrepâncias maiores necessitam do tratamento por pessoas treinadas na área de alongamento e fixação externa. Bom, quando se faz um planejamento para um alongamento, nós temos, como eu falei no início da conversa, que pensar em uma pequena fratura no osso para fazer a distração desse osso, o alongamento desse osso. E a gente tem que estabilizar, não pode fazer a fratura e deixar solto. A estabilização que a gente faz para ter um crescimento ordenado do osso é com o fixador externo, que daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens. Nós fazemos a fixação e a osteotomia, a fratura, através de um procedimento cirúrgico. E não começamos o alongamento imediatamente após a cirurgia, no primeiro, no segundo dia. Normalmente tem alguns dias que é o período de latência. O período de latência está colocado ali embaixo de 7 a 15 dias. De acordo com diferente técnica de tratamento, de acordo com o paciente, né? Por exemplo, uma criança, se a gente demorar muito para começar o alongamento, fizer uma latência muito grande, pode começar a consolidar. Então, mais para 7 dias, um adulto, mais para 15 dias. Velocidade de distração, ou seja, de alongamento. Então, a velocidade em torno de 1 milímetro por dia, podendo aumentar numa criança, que vai ter uma resposta boa, e podendo ser mais lenta, até menos que 1 milímetro por dia, numa pessoa de mais idade. E, normalmente, nós fazemos um ritmo de alongamento de 1/4 de movimento a cada 6 horas. Então, se eu estou falando de 1 milímetro ao dia, a cada 6 horas seria 0,25 milímetros, tá ok? O método, então, é o método de Lizarov, né, que compreende a gente ter atenção a alguns fatores biológicos, mecânicos e a função. É um método que nos permite fazer a osteotomia, conforme está sendo mostrado aí, e essa osteotomia descrita pelo professor Lizarov em meados do século passado era com formões e martelos, era uma coisa um pouco mais rude do que a gente faz hoje. Daí, com o desenvolvimento, houve uma
uma nova técnica, que havia microperfurações e depois o uso do formão. Depois um colega norte-americano, na década de 90, desenvolveu uma pequena serra que fazia um serrilhamento do osso para fazer essa fratura. E mais recentemente, nós tivemos aqui no Brasil, desenvolvido pelo Dr. Bongiovanni, em 2010, uma técnica com um motorzinho, que parece para quem já foi no dentista, parece um motorzinho de dentista. É uma técnica minimamente invasiva, onde se faz um furinho de alguns milímetros próximo do local do osso, onde nós faremos a osteotomia, e na sequência entra com o motorzinho e faz uma osteotomia bem pouco agressiva, com muitas vantagens, porque a gente preserva a estrutura de partes moles, ou seja, a estrutura de músculos, de tendões, tudo íntegro, circulação naquela região íntegra, o que vai favorecer o paciente no pós-operatório, a ter menos dor, vai favorecer até uma cicatriz menor, vai favorecer até um processo de reabilitação mais rápido, e mesmo a consolidação através dessa osteotomia. E também segue uma tendência da cirurgia ortopédica atual, onde muita coisa é tratada por vias minimamente invasivas, artroscopias de ombro, de joelho, e é uma osteotomia minimamente invasiva. É importante, aquele detalhe que está passando nas imagens é o tempo real. Nós vamos deixar correr o filme, porque é o tempo real da cirurgia. E é uma coisa muito rápida, tem um corte muito pequeno. Aqui embaixo, nós podemos ver a osteotomia, no raio-x e lá naquele ok, o tamanho do corte é apenas um ponto. A osteotomia acabou, esse foi o tempo real dela, tá? Esse desenho anatômico para só deixar claro que assim, não é chegar e fazer de qualquer forma, tem a via certa para entrar, o local certo para fazer essa osteotomia de acordo com a anatomia. Aqui, novamente, nós vamos mostrar a osteotomia. Aquele lugar era da fíbula, que é o osso menor da perna, agora da tíbia, que é o osso maior da perna. Né? Novamente, a osteotomia minimamente invasiva, um pequeno furinho ali, estrutura lá embaixo, mostrando que é de 2 ou 3 milímetros, né? E a osteotomia demonstrada ali no raio-x, ou seja, o osso já fraturado ali no raio-x. Bom, antes da osteotomia tem que ser montado o fixador externo, aquele aparelho, para o osso não ficar solto. Então, feito o fixador externo, a osteotomia, nós já estamos com o paciente pronto para entrar no período de latência e depois começar o alongamento. Aqui nós temos aí um caso de um paciente que é um encurtamento congênito do fêmur e da tíbia. Ele tinha 7 centímetros de encurtamento no lado direito. Ali o processo de montagem do fixador, as osteotomias que foram realizadas, conforme nós mostramos anteriormente, o paciente tenta mexer menos a anca, ali mostrando que a dobrar mais o joelho. terapia não é feita no final do tratamento, ela é contínua. Desde o primeiro dia de pós-operatório, o paciente tem que estar trabalhando o tornozelo, o joelho, tem que andar, porque andar significa manter a função, e manter a função é bom para o organismo, tá? Então, é dessa forma que nós tratamos. Aí, o paciente, ao final do tratamento, já alongado, o osso dele, e a função preservada de mobilidade articular. Então, fatores que interferem no alongamento ósseo, mecânico, né? Nós temos que ter um fixador externo muito estável, isso é importante. E aí a questão da gente ter um fixador externo circular, né? O fixador externo circular, ele é estável em todos os pontos da circunferência ao redor do membro. Existem os fixadores uniplanares, alguém de vocês já deve ter visto alguém por aí, com um fixador que é somente uma faixinha de metais na frente da perna. O fixador uniplanar, ele não tem estabilidade em todos os segmentos. E ele não nos consegue dar uma estabilidade suficiente para fazer dupla osteotomia, como nós estamos vendo ali. Então, o alongamento é mais lento, não é tão grande e não é tão satisfatório. Além do que, se nós tivermos alguma deformidade que pode acontecer durante o tratamento, com o fixador circular nós conseguimos corrigi-la. Se a gente tiver com fixador uniplanar, nós não conseguimos corrigir. Função. Paciente com fixador externo pode deambular, alguns conseguem deambular mais, ter mais atividades, e outros pacientes têm alguma dificuldade maior, precisam de apoio de muletas, apoio de andadores.
nós sempre pedimos que o paciente não abuse, seja sempre para menos do que para mais. Aqui a independência dos pacientes com fixador externo, essa moça com fixador externo nas duas pernas, deambulando, subindo escada, aquele senhor subindo escada, a outra paciente mobilizando os membros superiores. Notar que no membro superior daquela paciente, no canto, era um fixador uniplanar, mas mesmo membro superior, que não é membro de carga. Então, a gente pode usar um fixador externo não tão estável quanto o fixador circular. Aqui nós estamos vendo o paciente fazendo a reabilitação contínua, e aqui embaixo, o paciente com essa faixa, puxando o pé para cima, para evitar uma deformidade que é muito comum quando alongamos a perna, que é a deformidade em equino. O pé fica para baixo e não se consegue mais mobilizar o pé. Então tem que ter atenção com isso no tratamento todo. E é aí que entra mais uma deficiência do fixador externo monoplanar. Pacientes que estão com fixador externo monoplanar, só uma linha de metal na frente da tíbia. Nesse momento do equino, nós não temos muito o que fazer. Tem que tirar e partir para o fixador externo circular. Se tiver com circular, é só dar sequência no tratamento. Então, a metodologia aí do alongamento, né, você tem as indicações absolutas. De novo, Luciano, quando tem a deformidade associada, tem a indicação absoluta. E as relativas, né? Dependendo de quanto é o encurtamento e quanto isso incomoda ou causa algum problema para o paciente. O tipo de alongamento, normalmente, quando se trata do alongamento em nanismo acondroplásico, nós fazemos o alongamento primeiro nas pernas, depois nos fêmur, depois nos húmeros e depois nos fêmures. Eventualmente, nós podemos seguir primeiro nas pernas, depois nos fêmures e depois nos húmeros, se a gente for fazer um alongamento, por exemplo, vertical. Bom, os dispositivos para fazermos o alongamento, então, né? São os fixadores externos. Nós temos o fixador circular, falamos até agora, o monolateral, que já falamos um pouquinho, né? E as hastes intramedulares, que também servem bastante para fazer o alongamento. E alguns dispositivos hoje assistidos por computador, por programa de computador, por software, que são os sistemas hexapodais. Tá? Em relação à característica da fixação monoplanar, eu já comentei um pouco, mas ele é tecnicamente mais fácil de se conduzir, mais confortável e melhor tolerado pelo paciente. A reabilitação também é melhor, mas ele tem maiores complicações por ser mais instável, tá? Pode levar a desvio durante alongamentos e ele tem uma menor possibilidade de controle. Além do que, grandes alongamentos não são possíveis por causa da impossibilidade de uma dupla osteotomia. E uma paciente com encurtamento do membro, 7 centímetros, e essa paciente fez um tratamento misto, com fixador circular e uniplanar. Eventualmente, nós podemos avaliar um paciente e indicar o fixador uniplanar. Não quer dizer que nunca será feito, mas o circular a gente tem mais confiança na estabilidade dele. E a paciente, ao final do tratamento, com os 2 membros simétricos. O método das hastes, né? Aqui é uma haste guiada por, aliás, um fixador externo guiado por uma haste, né? Uma haste intramedular. O problema desse tipo de tratamento, cirurgicamente, ele é mais agressivo, porque vai levar um sangramento maior da diáfise do osso inteiro, da parte inteira do osso. Tá? E também ele não nos propicia fazer grandes alongamentos. Além do que, crianças que têm cartilagem de crescimento aberta, mesmo os acondroplásicos, que a cartilagem também tem algum grau de função, a haste intramedular pode lesar essa cartilagem e levar a algum problema. Então, aí um exemplo, né? Um fixador monoplanar com a haste, né? Mais uma vez. Fazendo a sua reabilitação. A haste aí e o osso consolidado lá na última imagem com um bom alinhamento. Aqui é um outro caso de alongamento, foi fixado por placa após. E esse alongamento foi feito com a haste com controle magnético. O que significa isso? Mais modernamente, nós temos hastes intramedulares que tem um dispositivo magnético que dá uma leitura de quanto está alongando para tentar ser mais preciso. Mas
não chega até a precisão do fixador externo circular. Ali o dispositivo magnético, né? É isso aí. Aqui 24 meses pós-operatórios, 2 anos, né? Bom, desvantagem da haste, né? Perda de sangue, é limitada na presença de deformidades, o osso sendo torto e a haste é reta, não tem como fazer o encaixe da haste dentro do osso. É impossível em criança. Se você percebe um excesso de alongamento no fixador, você consegue retornar, na haste não tem retorno. Difícil controlar o alongamento. Esse ISQD Nail é um tipo novo de haste intramedular que promete ter um controle melhor. E a necessidade da remoção da haste ao final do tratamento, também é importante lembrar. Bom, o alongamento circular com esse tipo de aparelho, TSF, um aparelho desenvolvido aí há algumas décadas, que é o Taylor Special Frame. É um aparelho que é controlado por computador e ajuda também no tratamento, é um bom método. E ele surgiu a partir dessa plataforma, que é uma plataforma para treinamento aeronáutico. Ela tem seis pilares aí, ela faz todo tipo de movimento, alonga, vira, deita, todo tipo de movimento, né? E a partir de 1994, isso foi trazido para a medicina, para fazer as correções também nos membros, e desenvolveu até 2010. A desvantagem desse método é o alto custo e o alto treinamento que tem que ter, e eventualmente a dependência do sistema de um software, né? Esse é o fixador hexapodal e a forma como ele faz a correção da deformidade, tá? Bom, aí um caso de um alongamento e correção de deformidade com esse tipo de aparelho, né? O hexapodal, que nós mostramos agora. Então está aqui o paciente. Bem. Só para corrigir a deformidade do membro inferior direito, só teve esse alongamento aí. Bem. Aí o paciente, locomoção. E aí o final do tratamento dele, né? Semana após a retirada. Bom, artrose monocompartimental no joelho. Então, o paciente que, como eu falei lá no início da conversa, que tem uma deformidade em varo, ou seja, a perna arqueada e o joelho pode ser comprometido, ele pode gerar uma artrose, um desgaste na articulação do joelho. Esse desgaste normalmente causa muita dor e muita limitação. Então, não é uma coisa que a gente quer que aconteça. A gente não quer que a pessoa espere até ter muita idade, tenha uma lesão importante na cartilagem do joelho para fazer o tratamento. O ideal é fazer antes, alinhar o membro. Tá? Então, aqui um caso, olha, ele tinha um desvio das pernas, as pernas tortas, né? Esse senhor. Artrose no compartimento medial do joelho, ali perto daquela faixa vermelha, tem um desgaste grande, a gente praticamente não vê mais o intervalo, a separação entre os dois ossos, né, o fêmur e a tíbia. Vem. Pode vir. Vem. Volta. Limitação para suas atividades diárias. Tá. Ter uma boa reabilitação, tá? Pode vir, vem. Mais rápido. Volta. Já passou bastante, na quarta semana, acabou de corrigir. Vem. Volta. Modular, e ele tem várias partes, então ele pode começar a se retirar. Estica. Dobra. Estica. Você vê que agora ele vai... Dando aquela liberdade de movimento do joelho. Bom. Tá certo. Então aí o paciente, ao final do tratamento, com o membro alinhado, uma boa mobilidade da articulação. Vem. Pode vir. Vem até aqui. Pode voltar.
ele tinha deformidade importante em uma perna. Na outra, isso, ele tem, mas o grau de deformidade é menor. E o que nós temos documentado nesse momento é essa deformidade, tá? Bom, problemas que nós podemos ter durante o tratamento: infecção, limitação funcional da articulação, então por isso a gente tem que estar num acompanhamento intensivo junto com equipes de fisioterapia. Complicações: temos que evitar danos, né, que é o principal de tudo. Não pode ir para operar um paciente para corrigir a deformidade da perna e ele fazer uma lesão de um nervo, de alguma situação dessa. Complicações do ato cirúrgico são comprometimento, então, neurológico, né, ou uma osteotomia incompleta que deve ser sempre checada através de raio-x e completada, se for o caso. Complicações durante o alongamento: demora na formação óssea, contratura em equino, que eu já comentei, né, no paciente com fixador circular, a gente consegue trabalhar essa contratura em equino. E as complicações após a remoção do fixador, que é importante a gente ter atenção para não ter uma refratura. Então, é importante ter experiência o suficiente para saber avaliar quando está bem consolidada uma fratura, a fratura feita por alongamento, né? Então, cuidado na remoção. Bom, nós estamos em desenvolvimento de um critério para avaliação da qualidade de vida do paciente no pós-operatório, avaliação de resultado pós-operatório. Então, o critério é baseado em dor, função, uso de medicamentos constantemente e satisfação do paciente após o tratamento. Isso deve estar pronto aí para os próximos meses. E os nossos objetivos são sempre fornecer ao paciente membros funcionais, indolores e estáveis. Esse é o trabalho dos ortopedistas, né? Porque isso vai levar o paciente a uma boa qualidade de vida. Aqui é um levantamento feito na literatura de uma revisão sistemática com muitos trabalhos feitos em vários lugares do mundo, onde a conclusão está em vermelho ali embaixo, e que é a interpretação desse trabalho, é que pacientes com acondroplasia toleram maiores alongamentos em menos tempos e com menor complicações do que outros tipos de pacientes, tá? Então, concluímos que é um método seguro, já comprovado aí pelo tempo, é reprodutível, tem pouca agressão interna, uma correção plena das deformidades e tem um alongamento muito objetivo. É algo na média de 30 centímetros, podendo chegar até 40 centímetros, e o Dr. Bongiovanni vai falar mais disso daqui a pouco. Ele é mais tolerado na acondroplasia e traz bons resultados clínicos, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, que é muito importante. Oh, no. Esse vídeo eu achei interessante, gente. You're strong. Olhada, né? Do you want Carrie? Alright. Here, Freely. Now I'm gonna carry you. Está resolvido. Yeah! Então, a satisfação final é muito grande quando a gente consegue atingir uma meta que antes a gente não atingia, né? Só que o nosso caminho aqui na ortopedia é mais longo, é mais difícil, só que a satisfação é a mesma que a gente está vendo aí. Tá ok? Obrigado.